Eu vou chamar aqui na tela o grande pesquisador e amigo meu, de nós aqui, Edu Santos. Vai, Edu. Você vai falar sobre qual Botafogo e Atlético? Ô, Marcelão, vamos dar uma agitada nesse negócio aí. Bom, vamos pegar nossa reguinha do tempo aí, vamos descer, né? Vamos para 1967, 67. Nós vamos falar aqui, nós não, eu vou falar aqui, de um Botafogo e Atlético que foi sensacional, foi extraordinário. O resultado para a gente não foi legal, mas a história é demais. O Botafogo e Atlético da Taça Brasil de 67. Bom, essa decisão ela aconteceu em 3 jogos e o terceiro jogo é basicamente o jogo que eu vou comentar aqui com vocês de uma forma um pouquinho mais detalhada. E você vai entender por que esse jogo é tão emblemático. Bom, vamos lá. A Taça Brasil era a competição que a antiga CBD tinha criado para escolher o representante brasileiro na Libertadores, né? Então, era uma competição normalmente disputada pelos campeões estaduais. O Rio de Janeiro era diferente, né? Porque o Rio de Janeiro, na realidade, naquela época ainda era Guanabara, né? O estado da Guanabara. O representante do Rio, ou melhor, da Guanabara, era o vencedor da Taça Guanabara, que foi criada em 1965. Então, a partir de 65, o representante passou a ser o vencedor da Taça Guanabara. Bom, beleza. O Botafogo ganhou a Taça Guanabara de 67 e foi o representante carioca na Taça Brasil. Bom, Rio e São Paulo tinham os privilégios, né? E essas equipes, os representantes dos dois estados já se classificavam direto numa fase posterior, bem à frente, às vezes na semifinal, às vezes nas quartas de final, dependendo do número de participantes. E o Botafogo não participou das primeiras fases. Muito bem. E pegaria, o primeiro adversário do Botafogo sairia do vencedor entre o Atlético Mineiro, que participou dessa Taça Brasil. O Atlético não foi o campeão mineiro, tá? Ele foi o vice-campeão mineiro. Isso se classificou porque o Cruzeiro, que tinha sido campeão mineiro, havia sido o vencedor da Taça Brasil de 66, tirando o Santos, uma conquista incrível. Então, o Atlético acabou ganhando essa condição. Muito bem. O Botafogo pegaria o Atlético. Por que o Atlético? Porque o Atlético enfrentaria o vencedor de um grupo que tinha Goiás, Rio Branco do Espírito Santo, o Goitacás aqui de Campos e o Rabelo, que era um time de Brasília. Bom, o Goitacás conseguiu vencer esse grupo, foi enfrentar o Atlético se classificou sem problema e veio enfrentar o Botafogo. Muito bem. O sorteio da CBD mandava o primeiro jogo no Maracanã. O Botafogo recebeu o Atlético. Esse jogo, eu vou falar muito rápido aqui, rapidinho. O Atlético abre, faz 1-0, o Botafogo jogando mal e tal, esquisito. E no fim do primeiro tempo, nos últimos minutos, consegue empatar, o Botafogo empata o jogo, e aí existe uma modificação que acaba sendo fundamental. O centroavante, o Ayrton Beleza, né, que era Beleza, o apelido, por causa dos atributos estéticos do rapaz, que na realidade era uma brincadeira que o pessoal fazia com ele, porque a latinha da criança não ajudava muito. Mas, enfim, o Ayrton se machuca e entra o Ferretti. A gente vai falar muito aqui no canal sobre o Ferretti. Tá? E o Ferretti, para quem não se liga, o Ferretti era um jovem, né, na época, isso falando de 67, e uma característica do Ferretti é que ele era compridão. Alguns jornais, algumas fichas davam 1,90 m, outros davam 1,88 m, mas ali, beleza. Para a época, era um jogador muito alto. Até hoje isso seria alto, né? Imagina na década de 60. Bom, e o Ferretti entrou, ninguém conhecia do Galo, ninguém conhecia o Ferretti, e a entrada do Ferretti muda o jogo, né? Ainda no primeiro tempo, o Botafogo vira e vai para o segundo tempo com a vantagem. Bom, aí foi um passeio. Todos os jornais aqui dizendo que foi um passeio. O Botafogo abriu a vantagem, fez 3-1, faltando 20 minutos. E aí, aí começa a colocar na roda, que era uma característica daquele time do Botafogo dos anos 60. Né? Começou a tocar, e aí a torcida começa a gritar olé, aquela coisa toda. Os jogadores do Atlético, obviamente, não gostaram muito.
Bom, enfim, o Botafogo poderia ter feito o quarto, até poderia ter feito o quinto, mas ficava tocando a bola. Faltando 2 minutos, o Atlético tem um pênalti a seu favor. O Décio Teixeira, guarda esse nome aí, o capitão da equipe do Atlético, diminui. E aí, cara, aquele jogo que estava tranquilo, os últimos 2 minutos, foi um Deus nos acude, que o Atlético foi todo para cima, porque afinal o Botafogo estava ganhando o primeiro jogo. O Botafogo se segurou, ganhou o primeiro por 3-2, vai para o segundo jogo em Minas. Bom, e aí o que acontece? A imprensa mineira, ela comprou uma narrativa, ficou muito chateada, né? O pessoal gosta muito dessa expressão narrativa, né? Hoje virou... Enfim, comprou essa narrativa do Olé. Então, os caras, a imprensa comprou e falou, olha, eles tentaram humilhar a gente, então aqui a gente vai dar o troco e vai ser do pau. Bom, isso eles falavam abertamente, né? Não tinha o politicamente correto. Então, avisava, ó, aqui o pau vai cantar. O Atlético tinha um jogador muito importante na época, que era o Bianchini, que tinha sido jogador do Botafogo, foi muito famoso aqui, jogando pelo Bangu e tal, e o Bianchini avisou, olha, vou abrir a caixa de ferramentas aqui, e mandou um recado para o Gerson. Eu vou quebrar o Gerson. Era assim que a coisa funcionava. Enfim. Mas o time do Atlético era um time muito bom também. E aí, depois teve aquele problema todo lá em Belo Horizonte, né? Porque eles não aceitavam. E parece que o Bianchini deu uma porção de entrevistas lá, dizendo uma porção de coisas que eu tinha dito, que eu não tinha dito. Eu não disse nada, não tenho nada com isso. Bom, eu teria dito que você teria comandado o Olé aqui, humilhando e tal. Mas Olé, a gente jogava, quem sabe jogar tem que dar Olé. Só quem sabe jogar é que dá Olé. Quem não sabe não pode dar, tá certo? Então, e o Botafogo naquela época, antes de mim, eu não tenho nada com esse Olé, não. Antes de mim, o Nilton Santos já gritava isso, Didi, quer dizer, na época de juventude deles do Botafogo. Quer dizer, eu cheguei muito tempo depois que o Nilton e o Didi são muito mais velhos do que eu, tá certo? E aquilo era tradição no Botafogo, tá certo? 1-0, eu tomei um Olé no torneio início, aqui dentro do Maracanã, eu jogava no Flamengo, 1-0, gol do Amarildo, que nós decidimos o torneio início, torneio Jornal dos Esportes, naquela época tinha torneio Jornal dos Esportes, nós tomamos um Olé no Maracanã e o Botafogo 1-0. Fizeram 1-0 e começaram a tocar a bola, nós estávamos correndo atrás para tomar a bola, e como é que nós vamos tomar? Eram excelentes jogadores. Tá certo? Então isso sempre aconteceu no time do Botafogo, sempre aconteceu no time do Flamengo. E eu não sei por que cargas d'água eles acharam que não devia acontecer aquilo com eles. E aconteceu, aí fomos Bom, o jogo foi para Minas. E, cara, o que se viu foi uma pancadaria. O time do Atlético baixou o pau, o Manga pegando tudo. E até que quase no fim do jogo, um cruzamento, e um zagueiro do Botafogo, o Zé Carlos, faz pênalti, toca com a mão na bola. Bom, o Ronaldo bate, o Ronaldo era primo do famoso Tostão, né? O Ronaldo bate, faz 1-0 e o Atlético vence. Só que é o seguinte, logo no início do jogo, o Bianchini saiu distribuindo porrada. Ele já tinha pego o Moreira e depois pegou na sequência o Carlos Roberto. Quando ele pega o Carlos Roberto, um volante muito importante do Botafogo, o Carlos Roberto sai do jogo, é substituído aos 13 minutos com suspeita até de fratura. Abriu um talho na perna do Carlos Roberto. Beleza. E entrou Afonsinho e tal, e não era um estilo diferente de jogo. E o Galo vence esse jogo e força o terceiro jogo. Muito bem. Só que é o seguinte, o Botafogo, os jogadores do Botafogo alguns saíram muito machucados. E a diretoria falou, olha, não tem condição de jogar com esse clima de guerra. Nós não vamos aceitar jogar nesse clima. A CBD já tinha marcado, já estava previamente marcado o terceiro jogo para o Mineirão. Isso já estava previamente marcado, até porque o Atlético tinha feito um jogo a mais, aliás, 2 jogos a mais, então levava essa suposta vantagem em caso de empate. Só a diretoria do Botafogo não aceitou, falou, não vamos jogar e tal, e já estava marcado para a sequência, eram poucos dias depois, esse terceiro jogo. Bom, e a direção mandou que o pessoal do Botafogo voltasse para o Rio, e para que a CBD decidisse. A direção do Botafogo pediu o campo neutro. Bom, a CBD não concordou e falou, olha, vai ser no Mineirão mesmo e acabou, vamos marcar aqui e nós vamos. Beleza. O Botafogo acabou, a direção aceitou e foram para o terceiro jogo.
Um detalhe importante é que o primeiro jogo aqui no Maracanã, o árbitro foi de Minas, né? Foi o Joaquim Gonçalves da Silva. Guarda também esse nome aí, que é importante, esse cara. E lá, o primeiro jogo no Mineirão, foi um carioca, que era o Frederico Lopes. Pô, e o cara deixou o pau comer a ponto. Ele foi muito questionado, que ele pediu demissão, inclusive. Ele falou que não tinha condições de segurar a bronca e tal, beleza. Bom, a CBD, então, resolve, olha, vai ser o terceiro jogo no Mineirão, e quem vai apitar é o Armando Marques, que era o grande árbitro do jogo, do Brasil na época, né? Beleza. O Carlos Roberto, um passe de mágica, conseguiu se recuperar e foi para o jogo. E aí que vem o grande fato desse duelo que eu quero contar para vocês aqui. A CBD não tinha o critério de saldo de gols, tá bom? Então, o Botafogo ganhou por 3-2, se tivesse ganho por 13-2 e o Atlético tivesse ganho por 1-0, teria um terceiro jogo. Só que é o seguinte, esse terceiro jogo, se quem vencesse no tempo regulamentar, levava, beleza. Mas se terminasse empatado, iria para prorrogação. Não tinha disputa de pênalti. Se terminasse empatado, aí teria um tal de sorteio, né? Caroquira. É isso. Aí, beleza. O jogo foi duro pra caramba, não foi tão violento, porque o Armando estava em cima, e o jogo termina no tempo regulamentar 0-0. Vai para a prorrogação, o Atlético em cima, e o Atlético, o Manga pegando tudo, e mais um pouco, até que no segundo tempo da prorrogação, o Atlético consegue fazer um gol numa rebatida do Manga, talvez tenha sido a única falha dele no jogo. Bom, nossa, desespero para o Botafogo. Os caras foram para cima, a torcida já cantando, é campeão, aquela coisa toda, a baba escorrendo, né, porque era uma vingança, tudo. E aí, faltando 3 minutos, o Rogério faz o Rogério ponta direita, né, o bailarino, faz uma jogada, cruza para a área, e o nosso bravo Grapete, né, o Grapete, que é um zagueiro do Atlético, para quem não se liga, Grapete é o nome de um refrigerante de uva dos anos 60, 70, beleza. E o Grapete toca a mão na bola, dá uma retribuição ao Zé Carlos. Pênalti, faltando 3 minutos, e vai bater o Gerson. Bom, imagina a pressão em cima do canhota, né? O Gerson bate, fecha o olho, manda o arpão, a bola chega até a quicar antes de entrar, o Botafogo empata. É curioso que na hora da cobrança, o Lula Paiva, que é o ponto esquerdo que tinha entrado durante o jogo, fica de joelho lá, enfim, rezando, esperando, e o Botafogo empata o jogo. Beleza. Acaba o jogo 1-1 e nós vamos para o sorteio. Aí que é o lance engraçado para o Atlético. O árbitro, o Armando, ele reúne os dois capitães, né? O Décio Teixeira, lembra que eu pedi para você guardar esse nome? E o Gerson. E aí vamos escolher Caroquira, o Décio pede cara, e o Gerson, obviamente, sem opção, vai ficar com o coroa, né? O Armando tem um representante da Federação Mineira, acredito eu que a moeda fosse dele, né? O cara tira a moeda e aquela coisa, uma confusão de repórter, uma muvuca, ninguém via nada. Os dois, veja bem, os jogadores apartados ali, afastados, a imprensa em cima, e aí que vem o grande lance, né? O Armando, não foi o Armando que jogou a moeda para cima, foi o representante. O representante joga a moeda para cima, a moeda sobe. Lembra, cara era do Atlético, né? Coroa do Botafogo. A moedinha está subindo, o que está subindo, e no que está descendo, o Décio Teixeira já sai disparando, comemorando. Isso quem está falando não sou eu especificamente, eu estou reproduzindo não só o que os jornais disseram, os jornais, evidentemente, que é aqui do Rio, mas um depoimento do Buião, que era o ponta-direita do Atlético naquele jogo. O Buião, ele concedeu uma entrevista ao Diário Lance em 2013, antes de um Botafogo e Atlético, e o Buião confirma essa história, que o Décio, antes da moedinha cair, o Décio já jogou 10 merréis no viado, saiu comemorando, e o pessoal atrás, e ninguém sabe até hoje se essa moeda caiu cara ou coroa, segundo, inclusive, o próprio depoimento do Buião. O Gerson, inclusive, num depoimento, A Hora do Estrela, esse programa, o qual o Marcelão era um dos responsáveis, né? O Gerson disse que deu vontade de dar bico na moeda antes dela cair e tudo. E aí veio aquele cara coroa, é verdade? Você nunca viu se caiu caro ou se caiu coroa? Nunca vi, porque eu tinha um bolo danado, ainda tentei dar um bico na moeda, mas não conseguia, tinha um bolo danado, gente que não acabava mais.
Aí o Armando Marques até hoje jura que a moeda caiu do lado que o Atlético escolheu, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas na realidade, moçada, a moedinha caiu e, segundo consta, deu cara e deu galo. E o Botafogo foi eliminado na moeda. Para encerrar aqui, a partir dessa confusão, no mesmo campeonato, na mesma Taça Brasil, a CBD resolveu acabar com o sorteio e a imprensa mineira, que estava a mil, né? Porque, imagina, o Cruzeiro tinha sido campeão da Taça Brasil, o Atlético tira o Botafogo. Então, eles já estavam contando o encontro de ambos, né? Imagina, só que o Atlético tinha que combinar com o Náutico. Para pegar o Cruzeiro, ele tinha que passar pelo Náutico. Só que o Náutico, o Timbu, que teve um dos grandes times da história, falou assim, negativo, meu querido. O Náutico ganhou o primeiro jogo por 3-0, o Galo ganhou por 2-0, e aí teve um terceiro jogo, também no Mineirão. Só que aí não tinha moedinha, não, hein? A CBD determinou o seguinte, se terminar empate no tempo complementar e for para prorrogação e terminar empate, leva quem fez o melhor saldo. 3-0 do Náutico contra 2-0 do Galo. Terminou empatado na prorrogação, no tempo normal. Na prorrogação, o Náutico seguiu e o Galo ficou. Essa historinha de 67, Taça Brasil de 67.